conversa de hoje vamos conversar sobre possibilidades de educar ambientalmente através de outras possibilidades, como a geologia. Para essa conversa, a gente convidou o Danton, do grupo Decolores, e a pesquisadora Fabiana Franco. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, muito obrigada por aceitarem o convite de estar aqui, compondo o debate com a gente no Cidades 2030. E pra gente iniciar isso, a gente quer saber quem são vocês, de onde vocês vêm, também de lugar, mas também de trajetória científica, de trabalho. Agradeço pelo convite, né, tá aqui pela Decolores e também apresentando um pouco do meu rosto, né. É bem legal poder trazer um pouco desse assunto, que é falar sobre geociências. Eu sou o Danton, né, sou formado em geologia. Hoje eu atuo como um analista de pesquisa no setor de P&D da empresa. E assim, trajetória, eu acho que assim, eu não tenho uma grande jornada assim de 30, 40 anos, acho que dá pra ver que não. Mas é uma jornada que ela começou lá em Afonso Cláudio, minha terra natal, aqui no Espírito Santo mesmo. E desde pequeno eu sabia que eu queria trabalhar com algo que não me limitasse a uma sala, né? E a geologia foi algo que eu encontrei muito mais à frente para entender qual caminho eu poderia seguir para entender mais o planeta, a Terra e ver como que o território está conectado com a gente de alguma forma, né? E a geologia abriu muitas portas da percepção do mundo à minha volta para mim. E hoje eu tô numa empresa que me dá muita abertura de começar projetos bem interessantes que me fazem também descobrir como que eu posso me imergir cada vez mais nesse universo. Então, tô aqui para conversar um pouquinho sobre isso, trazer alguns assuntos. Eu espero que consiga cooperar, colaborar bastante e ter bastante contrapontos aqui com vocês. Maravilhoso. Eu sou a Fabiana Franco, mas eu gosto muito que me chame de Fabi. Acho mais íntimo. Eu sou jornalista de formação, mestrado, doutoramento em comunicação, saúde e meio ambiente. Sou especialista em ESG. Já sou doutora sênior, sou pesquisadora, publico a pesquisa no país, publico fora do país. Mas acho que o meu ativo mais importante é que eu sou mãe da Marina. Por que eu falo isso? Porque antes da minha filha, eu não era essa pessoa. Era uma pessoa pós-industrial, consumista, que não me preocupava muito com o meio ambiente. Hoje eu sou uma ambientalista. Eu sou diretora do Projeto Pegada há 12 anos, que é um projeto de cuidados com o mar, com lixo no mar. E atualmente eu assumi a gerência de negócios de impacto da Secretaria de Meio Ambiente, mas também sou coordenadora de inovação de um laboratório de inovabilidade que chama Lab Futuros, que a gente incentiva iniciativas socioambientais periféricas com recurso. Lá na SEAMA a gente também faz isso. No Lab a gente faz isso com 12, na SEAMA a gente faz isso com 27. Então hoje eu ajudo pessoas que têm negócios de impacto a cuidar do planeta e ter acesso a recursos, né? E ajudo a acelerar, né? Mas tudo isso veio da minha filha Marina, que é uma garota ativista socioambiental, que me traz para esse mundo. Eu já era uma estudiosa, já era uma pesquisadora, mas ela me traz para a pesquisa de ESG. E eu sou da mesa diretora do Movimento ODS do Espírito Santo. Então, eu estou no Movimento ODS, tentando propagar o ODS por aí. Uhum. Perfeito. Você falou que tudo começa, aliás, né? Tudo se potencializa com a sua filha. Então, você passou por um processo educativo, né? Como você acessou o segmento ambiental? Como a educação te afetou nesse lugar da educação ambiental? Como ela chegou, de fato, para você? Porque eu já era pesquisadora da área de saúde e comunicação. Mas aí a minha filha vem com essa conversa de cuidar do planeta, que não é a minha conversa, porque eu sou 50 a mais. Então, lá no meu livro de ciências, né, dizia assim, água bem inesgotável. E a gente acreditou nesse rolê. E ficou, né, isso. Os pós-industriais são calça jeans, né? Universalmente, as pessoas ainda acreditam muito nessas frases muito feitas do ensino da gente, né? E a gente, às vezes, não percebe as nuances que tem dentro de um planeta inteiro para a gente poder entender o que é realmente limitante, o que não é, como é usado, né? E aí, quando a Marina vem com essa história de cuidar do planeta, cuidar das pessoas, eu já trabalhava com a questão da comunicação e da saúde, e aí eu vislumbrei no meu grupo de pesquisa, eu sou de um grupo de pesquisa do LAPROSC. Lá no grupo de pesquisa a gente estuda como que as questões de meio ambiente afetam a saúde. E daí eu me encontrei, porque muitos dos problemas e do gasto que se tem com o SUS vem dos problemas decorrentes de problemas ambientais. Problemas respiratórios, problemas relacionados à falta d'água, leptospirose, né? Então, a Marina me atina para a necessidade de conexão disso tudo. E aí, quando isso acontece, a gente vai atrás. E daí eu fui para o meu grupo de pesquisa que
como que a gente podia fazer isso acontecer dentro da pesquisa. E aí a gente vai se especializando, né? E ESG hoje é uma urgência. Não dá para a gente não pensar na questão da sustentabilidade, né? Da governança, do meio ambiente. E aí isso passa a ser, então, um norteador de trabalho e de pesquisa. Interessante. A Decolores, então, ela vai assumindo aí o compromisso, né? Do que é a responsabilidade do ESG. Mas o que é a geologia? Que a gente está falando de saúde aqui, mas o que é a geologia? E ela me lembra muito de geografia. Lembra, né? Qual é a diferença de ambos? Os geólogos que verem isso vão ficar assim, sempre confundem a gente até com biólogo ou com geógrafo. E assim, a geologia está super relacionada com isso, né? A geologia ela é uma ciência que estuda o planeta Terra, toda a estrutura dele, com foco, né, principal nas rochas. Então, a gente tem dentro da graduação aí disciplinas que são totalmente focadas em entender o ambiente do que ele é composto. Então, a gente, por exemplo, aqui na região de Vitória, da Grande Vitória, vê todos esses maciços, essas montanhas, a praia, o que está debaixo daquela água, qual é a dinâmica daquela água, como que os ventos moldam um punhado de areia num deserto. Todos os fatores ambientais que estão relacionados à modelagem de relevo e principalmente gênese se relacionam com a geologia. Então, a gente está aqui estudando aquele clássico planeta Terra de 4,6 bilhões de anos e desde desse princípio, como que as interações biológicas e geográficas se relacionam com o ambiente. Então, a geologia, ela trata da base que sustenta tudo isso, né? Por exemplo, a gente tem dentro do curso o clássico disciplina de paleontologia, que relaciona muito a biologia nessa parte, né? E a geografia, ela vai para além das questões físicas, né? Elas também interagem com as questões sociais. E o ponto que você trouxe, né, de como que a saúde é impactada pelo ambiente onde determinada comunidade está inserida, tem total a ver com esse território. Será que a gente está trabalhando numa área que tem movimento de massa? Eu acho que aqui a gente tem em Vitória muito forte. Eu lembro quando eu estudava aqui ainda no Morro do Jaburuna, se eu não me engano, né, que é uma área de risco. Então, como que a gente trabalha todas essas nuances, esses fenômenos que são naturais e decorrem, às vezes, de processos que podem ser acelerados até mesmo pelo urbanismo ou pela intensidade demográfica de um lugar, e como que isso está relacionado aos processos que vão dar o tempo ou não de algo ocorrer, seja, querendo ou não, catastrófico ou podendo ser remediado. A geologia tem em vários lugares. A gente estuda água, estuda petróleo, estuda bicho na pedra. E eu imagino, então, que é uma linguagem bastante técnica, né? E uma relação muito técnica. E como converter isso para uma linguagem que permita que as outras pessoas acessem, entendam? A gente está falando de gênese, mas é isso. A gente só pensa em... Como explicar isso, né? Também. Como? Olha, como a Fabi comentou, ela tem uma carreira bem recheada nisso. Eu acho que o meio acadêmico traz muito desses termos técnicos que, na minha opinião, eles às vezes vão afastando um público que não está no dia a dia da universidade. Então, na minha concepção, desde quando eu comecei na universidade, era tentar entender aquilo da forma que fizesse mais sentido para mim. E a geologia em si, ela tem um universo técnico que é bem distanciado. Tanto é que é um curso que às vezes poucas pessoas conhecem, por incrível que pareça. Né? Todo mundo lembra de falar de grandes empresas de petróleo, grandes empresas de mineração e tudo mais. Mas por trás disso, né, quem estuda essas áreas, às vezes é pouco falado. Então, assim, traduzir esse conhecimento é um desafio, né? Porque, por exemplo, dentro do setor da rocha ornamental, a gente percebe que durante décadas não tinha muito um casamento da academia com o mercado. Então, hoje, por exemplo, a gente enfrenta várias situações que a gente trabalha muito com especificadores, que são arquitetos, designers, as pessoas do meio da construção civil, que existe um déficit de conhecimento sobre a matéria-prima que eles trabalham e a melhor forma de beneficiar ela, dando, de fato, um bom aproveitamento. Então, traduzir esses conhecimentos é literalmente sentar e ficar realmente quebrando a cabeça e tentando explicar a palavra metamorfismo, que significa a transformação de uma rocha por pressão e temperatura naturalmente, na natureza ali, de uma forma que a pessoa entenda que aquilo é um objeto que se modifica, que ele vai criar nova forma, que ele vai criar uma nova identidade, traduzir algo que dentro do âmbito geológico está com a palavra de transformação físico-química para alteração do seu DNA, por exemplo. Então, não é uma batalha que tem exatamente um método, eu percebi, nesses trabalhos que eu desenvolvi, mas foi uma questão mais de experimentação. Eu comecei internamente trabalhando um pouco dessa linguagem na empresa,
questionando os colaboradores, perguntando: você sabe o que é mármore? Você sabe o que é granito? Você trabalha aqui há 15 anos. Você sabe o que é isso? E as pessoas honestamente diziam: não faço noção. E aí eu ia puxando aos poucos as dores para poder ver como eu poderia atingir isso da forma mais básica primeiro. E aí tentando atravessar as próximas etapas para poder ir. Porque eu acredito que a gente não pode esvaziar, sabe, alguns termos. Porque senão a gente também subestima muito a capacidade do outro de entender aquilo. Sabe? Eu quero que você entenda o termo técnico, mas eu vou chegar por outro caminho primeiro até a gente chegar nessa palavra. Meu doutorado é nisso. Aí. Então, vamos lá. Eu tinha muita dificuldade, às vezes, em relação à saúde e à comunicação, com esses termos técnicos e essa dificuldade da população em acessar essas informações. Então, o meu doutorado é em transcodificação de linguagem. O que a gente faz? Transcodifica a linguagem primária, que é a linguagem científica, para a linguagem secundária, que é isso que você está falando. Como é que eu vou fazer essa pessoa entender se eu falar um pouco mais a língua dela? Isso é letramento científico. Então, trabalhar a ciência de um jeito que as pessoas tenham acesso aos termos científicos, sim, mas que elas consigam compreender o que aquilo significa para a própria vida delas. Porque sem letramento, a pessoa tá ali, ela coexiste, ela não lê do jeito que precisa ser lido. Então, quando a gente fala de letramento científico, é o quê? Dá oportunidade para essa pessoa entender, para que quando ela entenda, ela consiga ser corresponsável com o cuidado, com a preservação. Então, se eu não sei que quando eu jogo um cotonete ou um papel ou alguma coisa dentro da minha latrina, da minha privada, isso tá indo parar no mar... E aí, quando a gente vai limpar o mar, que a gente chega lá, tá cheio de haste de cotonete, tá todo mundo tentando entender da onde isso saiu, né? Então, quando a gente faz assim, ó, o cotonete que chega, a haste de cotonete que chega na praia pode ser proveniente porque você usa a sua latrina como lixeira e ela não é lixeira. Isso é letramento, né? Sim. Isso é um jeito de você fazer com que a pessoa compreenda as atitudes que ela, às vezes, toma sem conhecimento de causa, e tá tudo bem, ninguém precisa saber de tudo, mas nós que temos acesso a algumas coisas, podemos fazer com que outras pessoas entendam isso de uma forma um pouco mais tranquila, né? Fazendo com que a ciência chegue de verdade. Conectando, né? Se eu trabalho com mármore, é importante que eu saiba de onde vem, para que serve, não é isso? Sim. E como que a Decolores tem feito isso, assim, porque a gente está pensando também em uma empresa que trabalha com rochas, né, mas está pensando outras ações para que esse impacto também ele atinja outros lugares, se converta em outras coisas, né? O que a Decolores tem feito? Então, eu acredito que, assim, dentro do setor de rocha ornamental, que é um setor já bem antigo, a gente vai percebendo essas diferenças de atuação em quem já veio antes também, né? A gente tem... Hoje aqui no Espírito Santo o CETEM, que é uma instituição muito forte nesses trabalhos de operação com ensaios em material e tudo mais. Então, a gente tem o próprio IFES de Cachoeiro, que fornece, né, os cursos de engenharia de Minas. Tem também lá em Cachoeiro técnico de mineração. Então, assim, existem as instituições que já trabalham as formações, mas quando a gente parte para o mercado de trabalho, eu como geólogo... Geralmente, dentro da graduação, eu não esperava ir para essa área nunca. Assim, não era o que eu visualizava, mesmo sendo uma pessoa do Espírito Santo, onde a gente sabe que é aqui o estado que mais movimenta isso. Então, assim, no modelo de negócio que a gente vê dessa herança dentro da cidade, dentro do estado, essas intervenções trabalhadas de uma forma mais aprofundadas, eu não via de uma forma tão normalizada. Então, assim, você ter Por exemplo, eu sou um geólogo que eu não trabalho indo em pedreiras, eu não trabalho em jazidas, eu trabalho literalmente tentando criar experiências com um conteúdo, transformar isso em pertencimento e automaticamente, como nós temos um negócio, transformar isso em algo de valor dessa marca. E essa marca possibilitar, impulsionar isso, é onde eu tenho a abertura de tentar atuar com projetos em que eu acredito que são transformadores. Então, tudo começou de uma necessidade, a gente enxerga até hoje essa lacuna, que é como mais uma vez ela comentou, como que eu vou conectar essa pessoa com esse dia a dia dela? Porque a gente tem ali crianças que estão inseridas o tempo todo com rochas, atravessando elas o tempo inteiro. E dentro dos projetos que eu trabalhei, um deles foi o Expedição das Rochas, que foi um trabalho que a gente quis sair de dentro da indústria, sair do conhecimento que a gente estava acumulando lá e levar isso para uma sala de aula. Só que até chegar nesse projeto, a gente teve uma trajetória interna, que foi como eu comentei. Primeiro, eu trabalhei uma
investigação, se puder colocar assim, com os colaboradores, para poder entender essas dores, do que eles sabiam, do que eles entendiam. Porque a gente tem, de fato, pessoas que trabalham ali há anos dentro do setor de rochas ornamentais. Eu mesmo trabalho com treinamentos, palestras pelo Brasil também. Então, eu comecei a receber relatos de marmoristas de 40 anos de experiência que não sabiam informações muito simples da rocha e que têm a expertise de trabalhar com material ali na prática. Então, essa união das duas coisas a gente via coexistindo, né? Eu sei trabalhar esse material, eu conheço ele há décadas, mas eu não sei nem de fato o nome científico dele que poderia estar me auxiliando a trabalhar com ferramentas que são mais produtivas, que otimizar a minha produtividade nisso daqui, a forma como esse funcionário está operando nesse maquinário. Então, essas necessidades de induzir mais o conhecimento técnico é uma lacuna ainda existente ali. E aí, isso vai criando essas oportunidades da gente pensar como eu posso atuar aqui de uma maneira que eu crie algo que consiga conectar aquela pessoa sem esse academicismo pesado. Então, um dos primeiros projetos que eu comecei na empresa foi o Tour das Rochas. Tudo tem rochas envolvendo no meio. Que foi um programa de visita guiada, que eu trabalhei primeiro com todos os colaboradores ali, pelo menos do setor administrativo, porque é uma empresa muito grande, então é difícil você movimentar pessoas ali dentro o tempo todo. A gente tem mais de 300 funcionários hoje. E ali dentro a gente começou a fazer um tour pela indústria. Tinham pessoas, pra você ter noção, que nunca sequer saíram de dentro da sala e visitaram a indústria, trabalhando no mesmo lugar. E não é pela falta de oportunidade, a abertura tem, mas às vezes você tá muito focado numa coisa, o seu serviço é aquilo ali, e às vezes é um serviço que te coloca num estágio meio mecânico, e às vezes o prático, a vivência daquilo, você acaba deixando um pouco de lado para poder prestar aquele seu serviço. Então começou assim, aos poucos. Vamos levar você para ver isso primeiro, vamos conhecer, vamos dar uma volta nesse circuito industrial em todo. E para além disso, como que a gente consegue te conectar mais ainda? Então aí eu introduzia a minha frente, que é a geologia. Porque lá a gente fala muito de máquina, né? E a geologia é a matéria-prima que essas máquinas operam. Então foi um pouco dessa construção. Aí iniciou-se esse programa que, como você falou, sendo uma empresa, como que ela também transforma isso em benéfico para ela? Esse se tornou um programa que a gente também ofertou para a comunidade, abrindo principalmente para as escolas, instituições técnicas, para os cursos também de graduação voltados para a área, porque a gente começa a entender que se a minha lacuna hoje está no mercado de trabalho de um especificador, um arquiteto que talvez não tem tanto conhecimento técnico da rocha natural, isso começa na base que faltou para ele, talvez na graduação, de ter uma disciplina de alguém falando mais sobre rochas para eles, né? Então, a introdução começou com, vamos trazer eles para dentro da nossa casa, vamos mostrar o que nós temos aqui, e a partir daí essas pessoas possam se tornar embaixadoras do que elas estão vendo aqui e da maneira mais consciente de se trabalhar com isso. E aí a gente foi evoluindo para depois chegar nesse outro projeto, que foi sairmos agora da nossa casa e vamos para a sala de aula tentar conectar, tocar essas crianças. Eu trabalhei com educação infantil e ensino fundamental e foi um projeto bem legal. Tem bastante coisa assim para falar dele. Eu acho que o que você falou de mais importante aí é a questão do pertencimento, né? Isso. Porque o que acontece? Quando você dá pertencimento para qualquer indivíduo que tenha uma relação, às vezes você dá caminho. Isso. E aí, quando você diz assim... aí eu fui lá e perguntei aqui internamente, às vezes o cara tá dentro de uma rotina, ele vende até, mas ele não entende o que ele tá vendendo. E aí, quando você fala, então aí eu vou para a escola, porque aí eu vou despertar nesse menino o interesse, porque nós temos uma lacuna de interesses. O que acontece muitas vezes é que a sociedade, às vezes, não tem acesso. E aí, às vezes, tem acesso só às coisas que todo mundo tem acesso. Então, eu quero ser as mesmas coisas que todo mundo já é. Vira um espelho, né? E aí, eu não tenho contato. Quando você diz, eu vou para a escola, isso me deixa... O olho brilha. Por quê? Tá dando para esse menino uma oportunidade de ter uma nova profissão. Uma profissão de lacunas. Uma profissão, às vezes, que só quem tá ali já há muito tempo. Renovar. Porque esses meninos vêm com novos arcabouços. Eles estão com HD diferente do nosso. Meu HD é diferente do de vocês. E o de vocês já é diferente do da minha filha. Né? Então, quando... eu penso que isso dá pertencimento, Nath. Isso dá pro território autonomia. Porque eu moro em cima da pedra. Quando ele vem falar para mim, eu moro em cima. Eu vivo o calor da pedra. Parabenizo você pela sua jornada, porque eu acho que nós que temos caminhos e conhecimento, temos responsabilidade de socializar o nosso conhecimento para geral. Sim.
E quais... A gente está falando de desafios e potencialidades. Quais são os desafios e potencialidades comuns para poder fazer esse ensino, esse acesso, esse afeto? Aí lá vamos nós para o meia-culpa, né? A academia elitista, né, Nath? A academia é dura, ela é severa. Né? Me lembro bem que quando eu tive que sair do Espírito Santo para estudar, olha que loucura. Não tinha mestrado e doutorado na minha área na época que eu quis estudar. E um professor meu, que chama Edgar Rebouças, é um cara que tem 17 anos de universidade, ele estava vindo da França e ele falava para mim, seu lugar não é aqui, vai estudar, sai fora daqui. E aí, veja, eu sou doutora há 15 anos. E abri um doutorado em comunicação aqui no Espírito Santo ano passado. Nossa. Imagina se eu tivesse ficado aqui estudando, né? Esperando para estudar. Então, eu tive que sair daqui. E quando você sai daqui e vai para um outro espaço urbano, diferente do seu, todos os desafios de uma academia. Quem é você? De onde você veio, né? Eu me lembro que meu apelido no mestrado doutorado era Cabocla, né? E aí, é você se ver num espaço elitizado, distanciador. E aí, eu fui procurar os meus professores que queriam fazer transcodificação de linguagem, que queriam estudar o processo comunicacional latino-americano. Porque não dá para eu me basear num processo comunicacional europeu de diálogo e de acesso à informação se eu estou na América Latina. Porque o latino é diferente, o latino se posiciona diferente, né? Então, o maior desafio, talvez, seja a transcodificação das informações acadêmicas. Nem todo mundo está apto a fazer isso e está tudo bem também. Quem gosta de falar doutorandês, vai falar doutorandês. Mas é importante que a gente, que consegue fazer isso, multiplique pessoas, incentive pessoas a falar. Pega todo o seu conhecimento, transcodifica ele para qualquer acesso. Porque hoje, as conexões e os acessos fazem com que a sociedade se fortaleça. Imagina se todo mundo que mora no mundo entendesse a importância de não jogar lixo na água do mar. Nós não teríamos o enfrentamento de problema de lixo no mar que nós temos hoje. Então, eu penso que é um pouco o maior desafio. E é a mesma potencialidade. Por quê? Os desafios nos mostram os caminhos de potencialidade. Se eu tenho essa dificuldade, é um campo maravilhoso, enorme, que esse menino novo, uma criança, descobriu. Olha, esse aqui é um caminho, eu vou pra escola. Abre a escola, abre a porta pra mim, eu tenho um projeto aqui. Vamos contaminar esses meninos para que eles tenham esse interesse. E daí, talvez, ele criando, inclusive, novos espaços de mercado de trabalho, de conexão dessa pessoa com a terra. Marina é uma garota, minha menina é uma garota que veio pronta, mas ela aprendeu muita coisa na creche. Foi na creche que diziam pra ela que ela tinha que fechar a água da torneira do banho. E o banho pra mim era uma questão sagrada. Eu tomava banho longo. Eu tinha luz azul, ainda tenho minha luz azul, eu tomo banho mais curto. A gente tem que colocar um aconchego também, né? Isso mesmo. Mas é na escola, é na base, é no diálogo, é no reforço positivo, é no entendimento. Porque a gente costuma dizer, quando a pessoa sabe que está fazendo errado e se mantém no erro, aí ela está corresponsável de verdade. E aí vai para além disso, porque ele diz assim, eu fiz o tour, eu levei o cara lá, eu tirei ele da mesa. Então, ele não está só entregando, ele está fazendo experiência. Ele está permitindo que a pessoa vivencie o que ele está falando. E aí é vivência. Aí vivência esquece. Ninguém ganha da vivência. Se eu falar para você, vai lá tirar lixo da praia. Mas se eu levar você para passear lá no barco do Pegado, você pular, você ir pegar lixo... Aí você fala, pô, eu nunca fiz isso. Pô, eu nunca vi isso. Você transforma a percepção, né? E cria consciência. Isso. E mostra pra gente que a dimensão das coisas, elas não passam somente pela linguagem, né? As coisas, elas passam também, fundamentalmente, pelo comportamento, né? Então, de fato, não faz sentido pensar uma transformação que não passa pelo corpo, né? Porque se a gente está falando sobre educação ambiental... Não somente sobre aquelas coisas que a gente não pode fazer enquanto população ou que as privações que a gente tem diante de um grande mundo em constante transformação, inclusive transformações muito nocivas, né? Sim. Acredito que, de fato, a gente também possa ter fazer as coisas passarem pelo corpo entendendo que a gente pode estabelecer uma relação que não seja só de
teórica, talvez, né? Não seja só de preventiva. Ah, sim. Mas que possa ser uma relação de, por que não de amizade, né? De relembrar que estamos dentro de um ecossistema e, de fato, coisas fundamentais aqui no contexto de Vitória, por exemplo, né? Que é uma região... Vitória, Serra, a gente vê no horizonte, é extremamente montanhosa, né? Então, a rocha é uma realidade, assim, pra gente. Sim. E aí, eu até fiquei pensando sobre Cachoeira de Itapemirim, né? Porque, se eu não me engano, Itapemirim significa pedra pequena, né? Acho que era, não me recordo bem dessa... Tem alguma coisa a ver com isso, água e rocha. E o que é interessante, uma cidade recebeu um nome de rocha e... a população ainda está distante dessa relação com esse... É incrível, porque, assim, o meu olhar para a geologia muda muito, porque a gente deixa de ver simplesmente como uma mera pedra, né? Para mim são literais monumentos isso, sabe? Uhum. Quando eu comentei no início que a gente estuda a questão de gênese, são processos tão complexos para a gente ter um Mestre Álvaro, para a gente ter o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, para a gente ter um Monte Roraima, o nosso querido Caparaó, por exemplo. São histórias de um contexto científico de bilhões de anos para poder acontecer, às vezes. E a gente está ali com aquela grande obra natural que nos perpassa durante uma vida humana que é infinitamente menor em questão de tempo. E como que aquele ambiente se relaciona com a pessoa? A gente tem isso como cartões postais de alguma cidade, né? E sim, entender como que a interação de uma montanha que está lá dentro do continente vai se relacionar com um grão de areia da praia no litoral... Isso foi até um TCC meu, que a gente trabalhou os grãos de areia da praia de Setiba. Que a gente foi estudar metais pesados, né? Uhum, porque presença de metais pesados na areia da praia. Fomos estudar lá e a ideia era... Como era graduação, né? A ideia era propor, né, uma iniciativa de entender proveniência. A gente queria entender qual é a herança que esses grãos traziam. Ou seja, de quais foram as rochas no continente ou em qualquer outra localidade que foram desgastadas a ponto de serem a fonte de alimentação hoje daquele ambiente litorâneo. Então, a geologia ela cria umas conexões muito distantes, né? E quando a gente pensa nas pessoas nesse meio ali, por exemplo, nesse projeto que eu trabalhei com as escolas, né? Um projeto que a gente levou a aulas interativas de geologia, né? Então, assim, foi uma alegria trabalhar com as crianças, principalmente da educação infantil, porque a gente focou em trabalhar fósseis, né? A minha preocupação fundamental foi entender, junto com a Secretaria de Educação, como que a gente trabalha o currículo e o que eu gostaria de oferecer dentro desse currículo para a gente continuar ali alinhados, né? E para a educação infantil, a gente conseguiu pegar crianças, assim, de 4 aninhos a 5 aninhos, 6 aninhos, e eles amavam poder pegar na terra. A gente trabalhou com réplicas de fósseis reais. A gente revestia aquilo de terra e simulava uma mini escavação. Depois de eu contar uma historinha lida para eles em cards grandes, né? E essa história eu abordava o tema de morte, por exemplo. O que era? Quando os animais morrem por algum período de extinção no planeta e eles entram no processo de fossilização. E aí minha preocupação foi como que eu vou falar de morte com uma criança de 4 anos, né? E aí, de novo, eu busquei tentar criar imagens sinalizando um sono profundo daquela criatura que adormeceu no mar e foi coberta e por sedimentos, por grãos, e ela estava ali passando por um processo de transformação para uma nova vida. Uma vida que traria para nós, hoje no presente, a possibilidade de nos tornarmos pessoas que descobrem vestígios, constroem um passado como se fosse um quebra-cabeças. E o quebra-cabeça está no dia a dia de uma criança. Então, para eles entenderem que aquele bichinho que estava ali soterrado era uma criaturinha que viveu há milhões de anos. E aí eu tive uma parceria muito boa nesse projeto, que foi da Daniela. Ela trabalha lá no nosso setor também de P&D. Ela é engenheira de Minas, ela foi me acompanhar da suporte no projeto. E ela já trabalhou cuidando de crianças, né? Então, ela conseguia fazer conexões com desenhos, com Minecraft, com coisas assim que eu estava um pouco desatualizado. E a gente conseguia puxar aquela animação da criança para poder entender, às vezes, sobre uma baratinha que estava ali, que era super esquisita. E eles falavam, eu lembro disso porque eu já vi num desenho, porque eu já vi nisso. E aí, quando a gente puxava pra rocha, vinha aquela conexão da família. Porque em Cachoeiro, a maior parte dos familiares estão dentro do setor de rocha. E aí fala, meu pai já trabalhou com isso. Uhum. Meu pai faz isso daqui. Eu encontrei crianças que são filhas de colaboradores da empresa. E eles ficavam com os olhos, assim, brilhando. Porque eles começavam a entender
que algo ali fazia sentido. E eles viam aquilo no cotidiano deles. A gente só não tinha direcionado, talvez, para aquele foco, né? Porque cotidiano e território e pertencimento é a base da transformação e da mudança. E aí, assim, apesar de eu ser uma cientista, uma pesquisadora, eu tive essa possibilidade de acesso. Eu sou uma mulher branca, meu olho é verde, eu tô, né, numa área elitizada, tive oportunidade de estudar, falo 4 línguas, mas eu respeito muito o conhecimento ancestral. Então, assim, hoje eu quero trazer aqui o exemplo de um cara incrível, que faz isso da melhor forma que se pode fazer. O nome dele é Cosme. Ele é uma liderança do Jaburu. E ele pegou dentro do Morro do Jaburu, que era um morro com muitos pontos viciados de lixo, quente, e transformou esses pontos em áreas arborizadas. Ele tem horta comunitária, ele tem o lugar lá onde eles plantam árvore para poder fazer churrasco, as pessoas podem usar esses espaços. Pontos viciados, às vezes, de descarte incorreto de lixo, que ele transformou em pracinha. E aí, a própria comunidade agora rega a planta e não deixa jogar lixo. E vai lá pegar alface e reserva a churrasqueira para poder fazer churrasco na sombra. E aí, você vai se entendendo dentro de uma selva de pedra com uma construção de respeitabilidade, de pertencimento, de conhecimento de base. De quem mora ali, de quem sofre com calor, de quem diz pro vizinho, se você regar aqui e a gente cuidar das plantinhas, a gente vai sentir menos calor aqui nesse espaço. Então, assim, apesar de todo o meu preparo científico, e também porque eu sou uma mulher de crenças, eu sou uma mulher de matriz africana, né? A minha crença, eu tenho um orixá que cuida de cada elemento da natureza, né? Então, quando eu vejo tudo isso sendo perpetuado dentro do território, permitindo que pessoas que não tenham os mesmos acessos científicos que eu tenho, transcodificando isso dentro da favela, isso me emociona de um jeito, assim, convida todo mundo a conhecer o circuito do Cosme lá no Jaburu. Ele recebe, ele tem ele vai fazendo esse caminho, percorrendo esse caminho com as pessoas. E ao longo do tempo que você vai andando pela favela dele, minada de rocha, de pedra, de cimento, né? Porque a gente, pra cima da rocha, a gente ainda põe cimento, né? E as pessoas te ofertando água e contando que eles cuidam desses espaços. Eu acho que esses exemplos são exemplos que precisam ser visibilizados e transcodificados para que outras pessoas também consigam replicar nos seus espaços. Isso passa um pouco no que você tinha perguntado, assim, qual a maior dificuldade disso seguir. Ela trouxe um ponto que, assim, acho que também é o número 1, a questão do elitismo na academia. E na visão do que eu vejo hoje para operar esses projetos, é a dificuldade dos outros que, com a capacidade de financiar isso, também abraçar. Sim. Né? Isso, assim, porque para mim, o que eu enxergo no seguinte, esse projeto que a gente começou a trabalhar com as crianças e tudo mais, ele precisa ser continuado em outras empresas também fazendo isso. E aí é que eu acredito que a gente tem que entender como descolar a necessidade de parecer uma filantropia com a necessidade de fato de querer fazer impacto na vida dessas crianças, sabe? Desses jovens, né? Porque como a Fabi trouxe, às vezes você traz uma perspectiva nova para aquela criança de que, poxa, mas quem sabe, eu nunca pensei em ser geólogo, eu nunca pensei em trabalhar com pedra, né? Necessariamente, talvez ele não vai fazer isso, mas talvez ele vai trabalhar com a publicidade e comunicação de rochas em alguma outra frente. Eu percebo muito que eu trabalho hoje lá na Decolores com frentes em que a gente às vezes tem dificuldade de encontrar fornecedores. Por exemplo, a gente trabalha com um canal de vídeos, né? Que é o Papo de Rochas, né? E a gente, às vezes, eu desenvolvo roteiros de vídeo de geologia, com temas de geologia. O que é isso, o que é aquilo, por que as rochas têm certas cores. De uma forma mais didática, tentando mais uma vez aproximar esse conteúdo da comunidade. E às vezes você não encontra isso bem disseminado, por exemplo, numa empresa para desenvolver todo um vídeo com essa temática geológica, com essa coerência técnica, porque a gente se preocupa muito lá com essa questão de vamos tentar ao máximo traduzir essa informação, mas não vamos perder a coerência científica disso de forma alguma. Porque senão você vai atravessar aquela informação, como eu disse, mais vazio possível, acreditando que aquilo vai chegar naquela pessoa. E a gente tem que entender que a partir do momento que sai da nossa esfera, aquilo também entra num espectro de interpretação do outro
e de entendimento do outro. Como que uma pessoa está recebendo essa informação? Então, eu acho que não dá pra gente levantar uma bandeira sozinho, sabe? A maior intenção que eu vejo com esses projetos, assim, é que as outras empresas do meio comecem a se movimentar também, né? É importante isso, porque hoje existe um déficit, talvez, de uma pessoa buscar uma mão de obra qualificada nessa área, porque você não dá perspectiva de que essa área vale a pena para essa pessoa, né? Acaba que a área vai perdendo a humanidade, né? Isso. E, de fato, quando a gente se envolve com coisas tão técnicas, parece que tudo gira em torno da técnica, mas aquela técnica, aquela produção, ela existe para fomentar relações sociais, né? Ou seja, essa extração ou a maneira como lida com a rocha, por exemplo, existem coisas que vão ser feitas com ela e que, inclusive, vão mobilizar outras relações para existirem, né? Então, essa rocha... O que uma rocha pode se converter? Quais são os subprodutos disso, quais são os Responde aí. Quais são os subprodutos possíveis para rochas? Muitos. A rocha... Os que são mais comuns, por exemplo? É porque é muito complexo, né? Porque a rocha natural, ela... Esse termo rocha natural veio muito desse setor, porque isso é rocha natural, né? Então, assim, você se extrai tudo dela. Você hoje tem dentro da parte de trabalhar com esses recursos minerais, por exemplo, a gente tem as baterias de celulares, que tem o lítio. O lítio tá dentro de minerais como a lepidolita, que é um tipo de cristal que tem o lítio dentro da composição dela. Então, a gente tem muitas frentes para trabalhar. Por exemplo, lá na Decolores é bem interessante que eles têm... uma casinha dos motoristas, uma casa de descanso deles, e tem um galpão, que é um galpão da manutenção da empresa. E todos os dois foram construídos com tijolos feitos de lama do resíduo industrial. Né? Esse resíduo industrial, no caso, é literalmente o pó de rocha, né? Que vai sobrando ali das serradas dos blocos. E a gente fez na época... eu nem estava lá ainda, eu acho que nem sei se eu era nascido. Eles tiveram esse trabalho, essa iniciativa de transformar toda aquela lama em algo diferente. Então, foi feito tijolos. Já me procuraram, artistas já me procuram em feira, né? Porque tem as feiras aqui no estado também de rocha ornamental, querendo fragmentos para fazer mosaicos. Então, assim, nem eu sei te dizer a gama de possibilidades, porque tem coisas que nem eu imagino, sabe? Hoje a gente tem pessoas também que trabalham fazendo peças decoradas também, coisas bem menores, assim, que começaram a desenvolver em outros formatos. Porque o que acontece? Hoje, no setor de rocha ornamental, a gente teve uma virada de chave nos últimos 10 anos, que foi... Tá todo mundo acostumado com mármore e granito, né? Hoje, a rocha do setor é o quartzito, né? O quartzito, ele... Para nós, a geologia tá aqui há bilhões de anos, mas o setor descobriu há poucos anos atrás de uma maneira mais ampliada, né, para poder comercializar e fazer esses materiais girarem. E o Brasil hoje ele detém grandes reservas desse material, né? Acho que muita gente conhece aí a Chapada Diamantina, né? A Chapada Diamantina é a área de preservação, mas ela está inserida num contexto de uma cordilheira, que é a cordilheira, na geologia conhecida como Cordilheira do Espinhaço, que fica entre dois estados, Bahia e Minas Gerais. E ao longo dessa cordilheira, você tem um registro de diversas rochas que datam períodos muito antigos de quando o ambiente ali era diferente. Então, quando a gente fala dessa conexão com o público, eu sempre tento levar essa parte histórica da geologia. Que, sim, Minas teve mar. Sim, no centro-oeste, aquela região onde a gente vê aquelas montanhas, são fragmentos hoje petrificados de um deserto em grandes altitudes. Né? Então, como que isso que é pro nosso dia a dia, a gente conhece uma praia, a gente conhece uma cachoeira, conhece nem que seja na TV, a gente já vê um vulcão, né? Ou ainda quem não teve a oportunidade disso, pelo menos conhece natureza. Como que eu trago o presente, né, para esse passado, para poder a pessoa conseguir linkar que um ambiente natural que ela está inserida hoje também já existiu lá atrás, só que hoje está na forma de uma rocha. Então, tudo isso são pequenas nuances que a geologia vai nos permitindo trazer para esses espectros, né? Então, é uma batalha muito gostosa, assim, né? E é isso. Quanto mais fazerem, mais a gente tem replicações. Aí você falou da importância das empresas investirem esse recurso. E aí eu também acho que o mundo vem se transformando, né? Hoje as empresas precisam ter relação com ESG. ESG não é só uma sigla. Para quem exporta, principalmente, porque o mercado europeu não compra de quem não mostra que toda a cadeia ligada... Quem vende papel higiênico para a empresa dele tem que provar que... A gente tem que isso na não Austrália também. Senão não exporta, né? Existe hoje uma cadeia que preserva esse cuidado. Então,
as empresas de segundo setor precisam de verdade estar envolvidas com isso, mas eu venho aqui falar um pouco do governo também, né? Porque as pessoas às vezes não sabem, e aí agora eu falo como representante da Secretaria de Meio Ambiente, né? Nós temos um fundo que chama Fundágua, que é um fundo para cuidar de água, para cuidar de reflorestamento. Esse fundo pode ser acessado, porque dinheiro de fundo de governo não é para ficar guardado. O governo não tem fundos para que esse dinheiro fique guardado, eles têm fundos para que esse dinheiro seja acessado. Hoje a SEAMA, de uma forma muito disruptiva, esse caminho começou com o Felipe Rigoni, que era o antigo secretário de Meio Ambiente, que criou uma secretaria específica, que é a que eu atuo hoje, foi a primeira secretaria do Brasil de negócios de impacto. Então, o que a minha secretaria faz? Ela encontra esses negócios de impacto e a gente lança editais de acesso a esse fundo. Então, a gente acessa o fundo, porque o fundo depois, se você não acessa, ele vira cimento. E daí, a gente está dentro da Secretaria de Meio Ambiente, então a gente encontra esses negócios que estão fazendo coisas importantes. Por exemplo, essa lajota de resíduo e né? tal. Então, quem faz isso consegue acessar esses editais em que a gente aporta recursos. O ano passado foram 7 milhões. Esse ano, a gente vai fazer um edital de 10 milhões. A gente acelera 27 negócios com 250 mil reais. Então, as pessoas também entenderem quais os caminhos governamentais para se ter acesso a projetos que possam melhorar o meio ambiente e também ser visibilizado. Porque o que acontece hoje lá na nossa gerência, o meu subsecretário é o Ramon Moreira e hoje o atual secretário é o Vitor Ricciardi, né? A gente dá visibilidade para esses negócios. Então, assim, a gente visita todos os negócios, a gente faz mídia deles, a gente mostra o que eles estão fazendo. Então, nós temos um negócio maravilhoso, que são meninas que tiram o óleo que ia ser jogado, mulheres ribeirinhas, o óleo que ia ser jogado no rios, dado para elas para fazerem sabão. Então, assim, parece nada, mas elas têm a mensuração de quanto o litro de óleo suja quantos litros de água. Então, se eu estou preservando consegue isso... fazer essa conversão, né? E aí, a mensuração. E aí, é científico. E aí, o que a gente precisa, então? Encontrar essas possibilidades, mensurar o impacto que essas ações, que esses projetos, que essas iniciativas têm socialmente, para fazer com que elas sejam replicadas. Tanto pelo poder público, quanto pelo segundo setor, que precisa ter essa responsabilidade, porque explora os bens naturais do mundo, né? E para que a sociedade também entenda quem que ela deve cobrar. E como cobrar. Porque quando a gente entende direitinho o mecanismo, fica mais fácil da gente cobrar, né? E volta para o pertencimento. Esse lugar é meu, ninguém vai jogar lixo aqui não. E se alguém jogar, não tem problema não, eu agacho e pego. Sim. Ainda mais quando tá impactando a comunidade em volta, Total, sabe? Não imagina. faz sentido, na minha concepção, um lugar que é um mar de empresas desse ramo, a gente não vê isso sendo traduzido ali naquela população, sabe? É estranho para mim chegar e não ver que a gente tem mais iniciativas dessa. Então, eu hoje, dentro de uma empresa que dá essa janela, essa oportunidade da gente tentar operar e a gente conseguir colocar algo ali, eles acreditarem, tentarem levar isso para fora e, de alguma maneira, a gente continuar fazendo isso com outros projetos até, me faz pensar que, assim, existe uma iniciativa. Se nós vamos ser os primeiros a ser vistos, que a gente consiga trabalhar bem para se tornar um bom exemplo, sabe? Porque ainda faz falta, tá? Bons exemplos. Ainda faz um pouco. Interessante, porque é até interessante vocês trazerem esse debate, porque acho que é um espaço de informação também, né? O Grupo Decolores é uma empresa do segundo setor, né? Que tem uma responsabilidade social. E você fala sobre negócio de impacto. Eu queria saber, uma empresa que tem responsabilidade social, que tem isso como diretriz, que acaba tendo isso como diretriz, se torna um negócio de impacto? Ou essas coisas são diferentes? Ou é possível... São diferentes, Nath. Um negócio de impacto, ele nasce para solucionar um problema. Então, vamos dar uma ideia aqui para todo mundo entender. Vamos letrar, né? Eu tenho uma escola. E a minha escola recebe crianças com TEA, com transtorno do espectro autista. Eu faço a minha responsabilidade social, também é lei, para que eu precise fazer isso, mas eu faço isso bonitinho, direitinho, eu trato bem, eu tenho uma política legal. Eu sou uma empresa, uma escola, que não é negócio de impacto, fazendo responsabilidade social. Mas eu quero abrir uma escola específica para crianças com TEA,
para pessoas com TEA e ele só vai cuidar de TEA. Então, eu estou solucionando um problema que é uma lacuna de mercado. Aí ele é um negócio de impacto. Existem negócios de impacto que acabam se transformando. Porque um dilema que a gente tem muito grande é que, assim, às vezes o negócio já começou lá atrás. E não existia ainda o setor 2,5. A gente não falava de negócio de impacto. A gente não falava dessas questões, né? Como a gente estava falando das questões que tinham no meu livro de ciência, né? Lá atrás, eu tenho um exemplo maravilhoso que é, por exemplo, a Kebs, que eles vendem biscoito. Mas o cara é todo envolvido com a ancestralidade. As receitas do biscoito dele, né? Então, ele está muito ligado às questões de ESG. Ele está todo com cuidado. As receitas são ancestrais, alemãs. Ele usa os frutos nativos. A sacolinha que ele vende o biscoito volta e ele faz mudas. Sim. Então, a empresa de negócio de impacto é aquela que nasce para solucionar um problema de impactar de verdade. Então, ela já vem com essa nuance, né? E aí ela precisa ter mensurações, mas ela é diferente, às vezes, de uma empresa que faz responsabilidade social, ESG. E aí, esse enquadramento é feito por uma política que a gente tem nacional de N-Impacto. A gente tem uma política nacional, a gente tem estados que aderiram a essa política, ao Simpacto. Nós somos hoje 6 estados no país e o Espírito Santo é um deles, foi o 4º a aderir. Que faz com que a gente invista nessas questões de negócios de impacto. Aí o Sebrae também faz a parte dele, então faz maratonas de negócios de impacto para as pessoas começarem a se reconhecer. E para quem vai abrir um negócio, já abra nesse sentido. Poxa, o que eu faço já é negócio de impacto, eu já entendi. E eu me reconheço, então eu já me posiciono desse jeito. Porque aí o posicionamento de mercado para você é diferente. Sim. O jeito de você posicionar o seu produto, como você vai fazer essa entrega, né? Então, o Sebrae está muito preocupado de identificar isso, de letrar quanto a isso, né? E, para além disso, as empresas do segundo setor que já estão aí, que não nasceram para resolver um problema, mas que estão usando, terem essas visões de replicabilidade. Porque o que ele está falando aqui o que nós criamos pode ser replicado. Sim. E nós precisamos de replicabilidade, de escalonabilidade. A gente precisa pegar boas ideias e falar: ei, irmão, aqui não precisa pensar não, guarda aí a massa cefálica. Pega aqui, meu negocinho aqui tá pronto para você, tá copiado. Eu sei fazer, eu te ensino, vem cá, mão. Né? Porque isso daí, Nath, é o sentido da sociedade. É sociedade, é todo mundo. Uma coisa feita aqui impacta, é um oceano só. Certo? Então, o que eu acho que falta ainda, aí você estava falando dos desafios, eu acho que um pouco do desafio é isso. Fulano já fez, que bom, deu certo, faz também. Né? Melhora no seu, adequa no seu, ajeita o seu. Porque quando você faz isso, você está impactando muito mais, e já com uma pessoa fazendo, e já fez. Assumir a responsabilidade social nesse sentido pode, de fato, ampliar, né, a cadeia de impacto, né? De uma ação de responsabilidade social pode surgir um negócio de impacto, né? Com toda certeza. Podem surgir outras possibilidades, outros projetos podem nascer, né? Porque olha o que ele falou. Do resíduo do pó do mármore fez lajota. Esse cara é negócio de impacto. Entendeu? Sim. Quem está fazendo a lajota é negócio de impacto. Não, mas está fazendo lá dentro da empresa. Mas quem está ali no mão na massa, ele pode ter um CNPJ separado, ele pode criar uma ala de trabalhar aquilo ali, entendeu? Deixa de ser só responsabilidade social, porque ele está realmente pegando o resíduo, transformando e fazendo casa. E aí você pode fazer N coisas, né? Hoje em dia, arquiteturas sustentáveis ganham prêmios nacionais e internacionais, né? Nós temos um exemplo recente de uma arquitetura completamente sustentável que ganhou um super prêmio internacional, né? Brasileiro, no Nordeste. Então, o Nordeste trabalha bastante com essas questões, né? Então, acho que é isso. É a gente enxergar onde as potencialidades estão para que a gente possa também replicar. E fazer com que as outras empresas... Agora, ele estava falando... É um complexo de empresas, não é uma Marmoré. É muita empresa. E assim,
existem várias situações que a gente vai conseguir posicionar a rocha, assim, dentro disso, né? Até mesmo se a gente for levar para um âmbito de projetos, casas que utilizam esses materiais, né? Que estão, obviamente, num nível social de pessoas que a gente sabe que é uma esfera limitada, é uma esfera fechada. Mas se esse mercado existe e absorve esse material, eu coloco no entendimento de como que esse material, de fato, vai ser trabalhado e durável, vai ter uma durabilidade para que a gente não precise trocar isso daqui 20 anos na casa de alguém. Para que isso não tenha ido em vão, passar por todo um processamento. E hoje um dos desafios que eu vejo dentro do meu trabalho é como que a pessoa vai perceber o valor daquilo para além de estética, sabe? Sim. É muito além disso. Eu queria muito conseguir atravessar essa chave em muitas pessoas que trabalham com a especificação de que a riqueza não está no preço. A riqueza está, de fato, num material que ele literalmente conta a história de algo e que ele conecta aquele território. Gente, são rochas, assim, incríveis, assim. A gente tem materiais que a gente trabalha que eles contam histórias que conseguem estruturar pra gente como que o oxigênio começou a ficar abundante no planeta. Sabe? A gente tem materiais que registram isso nos cristais, no tipo de mineralização que aquilo formou. Então, como que a gente vira essa chave? Porque a geologia é muito mais interessante quando você vai para além da superfície. Vai para além de uma superfície de uma chapa de 2 centímetros, sabe? E esse aprofundamento, ele começa com esse letramento de base. Eu acredito que se realmente lá atrás, talvez há uns 40, 50 anos atrás, a gente tivesse conseguido causar essa aproximação, né, mais cedo, talvez a percepção sobre a rocha natural hoje não seria meramente econômica, mas ela traria esse valor de pertencimento, talvez até mesmo cidadania, e ampliar as possibilidades que a pessoa poderia ter de como ela pode trabalhar com uma rocha. Porque a gente sabe que tem pessoas que vão dar N caminhos para aquilo, às vezes a gente só não sabe os termos que a gente dá para isso hoje, porque ela opera, já trabalha, já faz o dela, e tá ali há anos fazendo, e simplesmente hoje a gente começa a olhar para isso, começa a dar os nomes para as coisas certas e ainda a gente não vê essa lacuna ser totalmente fechada. Então, acho que vai de uma questão de governança, vai da questão cultural, vai da questão de quem tem potencial e poder, né, de capital de investir nisso e fazer essas transformações de fato acontecerem. Porque eu acho que a gente tá faminto, sim, de conhecimento. A gente só tem que encontrar o caminho certo e a ponte para chegar, né, nessa área do conhecimento aí e poder colaborar com essas pessoas, né? É muito engraçado trazer aqui um exemplo, né? A minha filha atua muito em regiões de vulnerabilidade periféricas, né? E muitas vezes a gente, às vezes, consegue liberar um terreno que era um ponto de lixo e tudo. E aí ela tem umas parcerias aí com umas... Algumas empresas também. Aí ela, manda as pontas aqui pra mim, de granito, manda a ponta. Por quê? Uma ponta de pedra de granito que não vai vender... Porque na periferia, se você tá fazendo um projeto social, só o fato de ser de granito acabou, porque se você bota porcelanato, as crianças pisando, um monte de criança, 400 crianças, acabou, filho. Dá um ano você vai ter que botar de novo. Mas não tem problema se o granito estiver de uma cor aqui, de outra cor ali, é uma pedra que não vai vender, que não sei o que. É diferente. Então, ela tinha as parcerias dela e ligava para os quadros. Manda a ponta aqui, manda uma ponta aqui pra gente, aqui pra gente. Né? Então, aí você... Esse acesso... E aí, assim, você desocupar um terreno que era um ponto de lixo. Fazer o poder público liberar para que você use. Pegar um parceiro desse aí que vai pegar essa ponta de granito e fazer aquilo ali virar um chão de verdade. Aí, para fazer projeto social. E aí, o menino tá ali. É o que ele... Eu tô usando as palavras dele. Durabilidade. É diferente. Aquele negócio ali vai durar muito mais. Um porcelanato não aguenta 400 crianças pisando junto. Porque eles estão juntos, no mesmo espaço. Num terreno, né? Que não é um terreno... E numa frequência, né? Não é, numa frequência. Então, a gente também entender essas possibilidades, né? Perfeito. Infelizmente, a gente já tá chegando no fim. Eu gostei muito dessa conversa, aprendi muito. De verdade, eu acho que foi uma conversa que a gente foi para muitos lugares, mas, sobretudo, me impactou porque eu acho que eu consegui entender que, de fato, a gente acaba se afastando muito as coisas, elas vão tomando uma dimensão e elas vão perdendo a humanidade, que é perder o significado, né? Os usos, os sentidos entre nós.
mas de fato retornar, né? Fazer as pessoas voltarem para isso, porque neste caso a geologia aprende através dos elementos do ambiente que nos cerca outras informações sobre nós mesmos, né? Outras informações, inclusive antes de nós, e provavelmente informações para futuramente, né? Então, como existe também uma possibilidade aí de aproveitar a informação... aproveitar a informação para promover o impacto, efetivamente. E aí, ótimo as contribuições que você trouxe, né? De como a gente consegue perceber, porque a gente está aqui no Cidades 2030 e fala de rocha, pedra, isso e aquilo, mas a gente volta, a gente vê, então, como é que essas coisas impactam efetivamente, né? Como elas podem retornar para o território, como elas podem retornar para as pessoas. Enfim... Como a gente pode pensar outras formas também de habitar a cidade, né? De pensar... Você ia falar? A gente tem manual para isso, né? Nós temos os ODS que estão aí, que tem um ODS específico de cidades sustentáveis. Sim. A gente precisa entender que lá atrás se discutiu sobre as possibilidades da gente ser melhor. E que tem caminhos. E que os caminhos são conhecer essas coisas, essas normas que foram estabelecidas pelos ODS, que agora são 18 aqui no Brasil, né? E que a gente tem algumas coisas sendo feitas e que a gente pode replicar. Essa replicabilidade é muito importante. Então, assim, vamos voltar lá. A gente tem um manual com os ODS, que tem os seus itens e tem os seus subitens. Então, muitas das coisas que a gente pensa em como fazer, já tem um manualzinho de como fazer ali, se a gente pulverizar mais o que é uma cidade que precisa estar conectada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E que isso tudo tem a ver com tudo, porque ali está tudo mensurado. Porque uma rocha tem a ver com água, tem a ver com vida da terra, tem a ver com cidade sustentável, tem a ver com desenvolvimento econômico, tem a ver com redução das desigualdades. Tudo. E aí, esses ODS todos conectados e a gente compreendendo. Então, acho que o maior letramento mesmo é fazer as pessoas entenderem como que as pessoas estão pensando a sobrevivência da humanidade através dos ODS, através de todo um planeta, né? Agora a gente vai ter a primeira conferência nacional dos ODS, nunca aconteceu. Os delegados estão sendo eleitos e a gente vai para Brasília para estar discutindo possibilidades e tudo mais. Então, assim, como é que eu também pego essa informação que eu criei e me conecto para mostrar para as pessoas que isso é um dado que eu posso mandar para a ONU? Que isso é uma forma de como esse manual pode ser aplicado, né? Como esse manual pode ser interpretado, que você disse do manual das ODS. Existem várias formas para que essa aplicação, para essa execução acontecer, né? E ele cria dados. Ele pode mandar essas informações para a empresa dele, pode mandar as informações para o relatório dos ODS, porque ele está... atingindo vários objetivos com o que ele faz. E as pessoas não desconhecem isso. E aí ficam, às vezes, sentados na entrega para os próprios pares, né? Os stakeholders, às vezes... Eu penso que, às vezes, os stakeholders estão muito em volta da gente. E a gente tem que pensar em outros stakeholders. E a gente tem que pensar em mais devolutivas, globais. Porque a base dos ODS é o que eu faço localmente impacta globalmente. Porque nós temos um planeta só. Então, se a gente entender isso que eu estou fazendo aqui... A minha filha costuma dizer uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Impacta no global. Impacta para você, porque você pode estar despertando ali interesse, né? Como a gente falou, de redução das desigualdades. Um menino que nunca pensaria... Porque, às vezes, um menino da favela, ele conhece 3 profissões. A polícia, o gari e a professora. E o bandido. E a gente tá nesse ciclo, né? Tanto num ciclo natural pensando em rocha, a gente tá sempre nessa cadeia onde uma coisa tá levando a outra e a gente traz uma herança de algo, de um ponto que a gente estava antes. E aí, como que eu transformo aquilo que eu trago como herança, até mesmo ancestral, e levo isso para as próximas gerações, né? Porque quando a gente vai nesse campo de sustentabilidade, não é só pensar numa questão ambiental, né? Quando a gente pensa no ESG, a questão da governança, o meio social, se essa base, esse tripé tá bem construído, a gente vai ver o ciclo de fato girar para algo que eu acredito que vai sim ser mais produtivo, pelo menos pelo conhecimento, porque a educação mudou minha vida. Sim. Então, se, sei lá, 10 anos atrás eu não tivesse tentado imaginar que eu poderia acessar tal espaço, independente da minha condição social,
eu talvez hoje não imaginaria que eu estaria trabalhando com isso necessariamente, porque eu também não tinha muitas essas perspectivas de quais outras profissões eu poderia seguir, né? Então é bem interessante como isso transforma. E olha que eu achei que eu ia pro teatro, tá? Que eu fiz teatro desde a 6ª série até o 3º ano. Mas é muito lindo, né? Quando a gente percebe, a educação também mudou a minha vida, mudou a vida da minha mãe, né? Meu avô tinha uma condição e minha mãe estudou e tirou a gente da periferia. Mas quando você fala, a educação mudou a minha vida, e aí você se debruça num projeto educacional, num projeto, né, de letramento científico, assim, isso é muito louvável. E isso tem que ser um compromisso nosso, que está em outro patamar. Porque aqui a gente está tendo uma conversa legal e tentando transcodificar, mas a gente já entendeu que aqui nós temos 3 especialistas na mesa, pessoas estudiosas, pesquisadores. Então, muitas pessoas não têm nem ideia de que isso existe. Sim. E a gente precisa estar falando para as pessoas que existe esse caminho. Precisa estar falando para os vulneráveis, para as pessoas pretas, para as pessoas com menos condição de entendimento, porque elas não sabem nem sonhar. E eu que frequento muito, né, esses espaços favelares, assim, você pergunta qual é o seu sonho? Meu sonho é ter um pacote de bala só para mim. Não sabe nem sonhar. Não consegue nem vislumbrar nenhuma outra possibilidade. E nós já estamos em outro patamar, né? Já voamos outros voos, temos que ter essa responsabilidade. Estamos ocupando outros lugares, né? E, de fato, uma responsabilidade de devolver. Mas o desafio continua, né? Existem várias formas da gente descobrir outras expressões desse impacto. Infelizmente, a gente chegou ao fim. Mas muito obrigada por essa conversa riquíssima. Para a gente finalizar, vocês têm alguma rede em que a gente possa acompanhar os projetos, as outras iniciativas? Como é que a gente pode continuar acompanhando vocês? Bom, a Decolores, como eu estou inserido dentro da empresa, a gente tem os nossos canais de divulgação, a gente tem... Bem interessante esse canal no YouTube, que tá dentro é uma playlist, né? Dentro desse canal da empresa, onde a gente faz a divulgação desses vídeos educativos de geologia, trabalhando com essa parte de trazer não só para um cliente, mas para todo mundo que tiver a oportunidade de acessar aquilo, poder plantar essa semente, né? Toda vez que eu trato algo com alguém sobre isso, eu não quero fazer você entender 100% do que eu tô falando com você. Eu quero mais colocar ali aquela pulga atrás da orelha para que você se questione mais, né? O que move o mundo são as perguntas. As respostas a gente corre atrás. Isso aí. Sim. Então, assim, dentro dos canais da empresa, a gente trabalha com essas divulgações desses projetos, né? E rede social pessoal minha, eu não sou tão inserido, assim, falar nisso me cobram muito, inclusive. Mas dentro dos canais da Decolores, a gente tem essa divulgação e trabalha com isso lá. Eu tenho minha rede social profissional, que é @DRA Fabi Franco, doutora Fabi Franco. Dá para acompanhar aí as minhas caminhadas. É legal porque lá também eu divulgo aonde eu vou. Eu tenho rede pessoal, mas a profissional é essa, DRA Fabi Franco. E aí eu falo sobre os espaços que eu tô acessando e tô sempre dividindo conhecimento, oportunidades, porque às vezes falta mesmo, né? Alguém que consiga dizer, aqui existe um caminho, vem para cá. Né? E eu sou uma pessoa extremamente disponível. Então, se me seguir, me chamar no direct... Com certeza vou poder dar a atenção que quiser e abrir aqui também, né, a gerente de negócios e impactos da SEAMA, que está à disposição da sociedade para entender como acessa esses fundos, como que faz um projeto para poder acessar o fundo. Então, a SEAMA está disponível realmente para receber as pessoas que tiverem interesse. Perfeito, obrigada. Vocês já entenderam, só acompanhar. Até a próxima. O Projeto Cidade 2030 é uma realização ICCA, Instituto de Conhecimento e Ciência Aplicada, tendo como fomento a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba e patrocínio do Grupo Decolores e Grupo Águia Branca.